Senhor tem colocado no seu coração. Pai, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos na tua palavra, Senhor. Que ele seja um limpo canal do teu fluir, que tu venha com teu fogo, que o Senhor abençoe a sua voz, que se ele possa estar com uma mente, Deus, firme no Senhor, uma mente tranquila, Pai, para que o Senhor possa usá-lo com poder e glória aqui, Pai. No nome de Jesus, abençoamos a sua casa, abençoamos sua família, a nossa família, Pai. Cada irmão aqui, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu vou precisar muito da sua atenção, amém? Você promete? Promete para mim? Me dá paciência, vou precisar da sua paciência, porque nós vamos continuar uma série de mensagens que nós estamos falando aqui na igreja, que é a série O Semeador, amém? A semente que transforma, é o tema central dessas mensagens. A primeira mensagem nós falamos sobre a semente, a palavra de Deus, aleluia. A segunda mensagem, nós falamos sobre os solos do coração. Se lembram? Domingo passado? Amém? Pois é, perdão. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre multiplicação. Aleluia? Sobre produção, frutificação. Amém? Eu queria que você virasse para o lado do seu irmão agora, em nome de Jesus, tá? Eu vou precisar de alguém ali, irmãos, porque tem uma arte ali, tá? Para passar isso. Importante, tem uma arte ali, que o pastor Francivan deixou ali, alguns slides, e eu vou precisar passar esses slides, amém? Abra a sua Bíblia lá, irmãos, em Lucas capítulo 8, importante, Lucas capítulo 8, amém? Aleluia. Perdão, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, porque a gente vai falar de Lucas capítulo 8 também, tá? Marcos capítulo 4. O tema dessa mensagem, irmãos, é chamados para frutificar, amém? Quantos estão comigo aqui em nome de Jesus? Diga assim: eu estou contigo, pastor. Quero receber essa palavra, que ela mude a minha vida em nome de Jesus, amém? Então é chamados para frutificar. Fale para o seu irmão do lado, você foi chamado para frutificar, amém? Em nome de Jesus, diga para ele: olha, irmão, não aceite na sua vida qualquer tipo de esterilidade, amém? Não aceite ser uma pessoa estéril, você é uma pessoa frutífera, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero que você abra a Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, e depois, versículo 20, 26 a 29. Amém? Irmãos, semana passada nós dissemos que os solos do coração são 4 tipos de solos. Certo? O primeiro solo é aquele solo que está tanto em Mateus, capítulo 13, como esse texto, está nos 3 evangelhos sinóticos. Primeiro, está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Tá? Em Mateus, capítulo 13, fala sobre a parábola do semeador. Em Lucas capítulo 8 também fala sobre a parábola do semeador. E também em Marcos capítulo 4 fala sobre a parábola do semeador. Então você tem 3 falar específicos dentro desse encargo. Amém? E a frutificação, depois que eu falei dos 4 tipos de solos, o primeiro solo é aquele solo onde a semente ela é lançada à beira do caminho. Para você entender um pouco, irmão, como era a cultura da agricultura daquela época, como que se dava, né? Nós não tínhamos esse sistema tecnológico hoje de produção, de alta produção em série. Então, como o agricultor fazia, como o semeador fazia esse processo naquela época? Havia pelo menos 3 tipos de manejo, de maneira de fazer isso. Primeiro era, geralmente ele cavava vários espaços, né? Montes pequenos, deixava a terra aparecer, né? A terra exposta, e caminhos entre essas terras. Acho que você já viu mais ou menos alguns tipos de plantações assim, né? Você consegue andar entre essas terras, né? E ele andava, geralmente ele tinha
uma sacola, né? Geralmente era de couro, né? E ao mesmo tempo ele fazia essas covas aí bem em cima dos montezinhos de areia, né? Ele ia semeando, ele ia jogando, tá bom? E fazia assim. E quando tinha uns certos espaçamentos, ele andava nesse caminho entre esses espaços, né? Havia várias valas entre esses espaços e uns lugares retos. Então ali era aquele lugar para ele caminhar e, ao mesmo tempo, jogar a semente. Alguns tinham tipo um arco, né? Eles tinham tipo um arco que eles colocavam as sementes e lançavam essa semente. A semente ela era lançada mais de uma maneira aleatória. Mas quando eles tinham essa sacola, eles já iam jogando lateralmente em cima dessas valazinhas para que a semente, e depois ele passava fechando, ao mesmo tempo fechando. Então era uma trabalheira muito grande. Outra maneira também deles fazerem isso aí, eles colocavam um animal, geralmente era um jumento, passava entre essas valas, correto? E, ao mesmo tempo, fazia duas sacolas, de um lado e de um outro. Fazia tipo um sistema, onde caía a semente de um lado, ia vazando aquela semente, e vazando aquela semente daquele outro lado. Tá? Então, havia também essa maneira de fazer esse processo. E o processo de irrigação, irmãos, geralmente faziam retenções de lago, alguma coisa, e ia passando para poder arar. Então, nesse intervalo dessa terra, né, onde ele caminhava, havia um movimento ali, o que acontece? Geralmente, alguma semente caía naquele espaço. E é nesse lugar, né, que é a beira do caminho, era onde a semente ficava exposta. Entendeu? Então, a semente ficava exposta. Como que ela ficava exposta? Geralmente, ela caía ali, ou ela era pisada pelo próprio agricultor, ou por pessoas que caminhavam naquela situação. Geralmente, as áreas elas não eram muito cercadas, eram áreas muito livres, né? E também as aves dos céus vinham e comiam. E a Bíblia explica, né, que esse primeiro solo é o solo à beira do caminho. O que significa, irmãos? Que esse solo, onde a semente, que é a própria palavra de Deus, né, a pessoa recebe a palavra, mas tem pouca duração, ela fica exposta. A Bíblia diz que Satanás vem e rouba essa semente. Então, o que acontece, como eu falei na semana passada, nós temos uma estatística hoje, aproximadamente de mais de 40 milhões de crentes, tá, irmãos? Só no Brasil, que se dizem evangélicos, que se dizem crentes. Mas eu quero falar para vocês que temos aproximadamente de 5 a 8, até 10%, ou seja, 8% desse montante, 10% desse montante de desigrejados. Pessoas que um dia chegaram na igreja e nunca mais foram lá. Amém? Então, nós temos muita gente desviada. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, nós temos mais desistentes do que desviados, derrotados. Nós temos muitas pessoas desistentes, e não é o nosso caso. Então, esses solos retratam o nosso coração. Como é que é o nosso coração? Existe um trânsito muito grande na nossa mente. Lembra que eu falei dos solos, falei da estrutura do homem, do espírito, alma e corpo? Falei também que o homem tem o quê? Mente, vontade, emoção, consciência, intuição. Falei de várias coisas. Veja a mensagem passada, que vai estar tudo lá. Amém? Tanto no YouTube como também no nosso Spotify. Então, queridos, quando há muito trânsito na nossa mente, é difícil a palavra germinar. Por quê? Porque um homem preocupado, irmãos, é um homem atribulado. Uma mulher preocupada é uma mulher atribulada. Né? Nós somos, como eu falei na mensagem passada, irmão, nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados e não bem-atribulados. Diga para o seu irmão, eu sou bem-aventurado e eu não sou bem-atribulado. Amém? Se você é uma pessoa muito atribulada, irmão, está tendo algum problema interior, está tendo uma turbulência interior dentro de você. Então, que seu coração não seja essa primeira parte. O segundo solo é aquele solo que caiu entre os espinhos, né? Diz que a semente caiu entre os espinhos. Irmãos, entre o pedregoso, na verdade pedregoso, entre as pedras. Irmãos, na verdade não é entre pedras, mas entre sistema de calcário. Havia uma camada também de pedras, né? E sufocava. Então, entre as pedras, né, diz que a semente crescia, até germinava, mas ela não tinha raiz profunda, de pouca duração. E uma das coisas que era roubada nessa raiz, o que era? No fator tempo, era principalmente o quê? A alegria, irmãos. Né? E aí uma coisa que eu vou falar para vocês hoje, sobre a nossa alegria, a nossa força, a nossa disposição diante do Senhor. Então, crente que não tem alegria, não tem explosão, não tem disposição. Então, era de pouca duração, pouca raiz, e a alegria dele era roubada.
né? Ou seja, pessoas que não conseguem fechar ciclos de prazer, ciclos de celebração, de adoração, celebração, de intensidade diante de Deus. Então, tinha raiz, mas as raízes não eram profundas, geralmente, e aí passava o tempo, e aí o que acontece? A alegria, perdia a alegria. Eu creio que aqui não tem ninguém nesse perfil, amém? Amém? Não tem ninguém que começa animado e já desanima depois? Tem aqui alguém, irmãos? Pode participar comigo. Tem alguém aqui? Não, em nome de Jesus. Se tiver, meu irmão, você vai levar uma vacina nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o terceiro solo, irmãos, é um solo, eu digo que é um dos solos mais perigosos. Por quê? Porque é um solo que traz concorrência com Deus. É um solo que promove, irmãos, muita idolatria. Ele diz que ela cai em um solo entre os espinhos. E a Bíblia diz que a raiz até cresce um pouquinho, está lá, e a planta começa a crescer, né? Mas ele tem um problema. Qual é o problema? A sedução das riquezas, né? Vem e começa a sufocar. E eu falei na semana passada que essa semente, que ela é sufocada, irmãos, ela perde primeiro a presença do Espírito Santo. Tudo que te sufoca, irmãos, é porque está roubando a presença do Espírito Santo, pneuma de Deus, né? Pneuma de Deus. E há uma ordenança para nós. Na Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Os nossos problemas, irmãos, não só problemas pessoais, mas problemas também de manifestação da glória de Deus, muitas vezes é porque nós não somos pessoas cheias do Espírito Santo. E não existe crente cheio do Espírito Santo se não tiver crente que ore. Amém? Crente que vá buscar o seu tempo com Deus, que vá coletivamente participar das questões dos céus. Então, começa a haver o quê? Um sistema de concorrência, irmão, dentro de si, né? Os espinhos começam a sufocar, e as ervas daninhas começam a sufocar, até que essa semente vai e morre. Amém? Cuidado, irmãos. O problema não é ganhar dinheiro. O problema é o dinheiro te ganhar. O problema não é ter riquezas. Nós precisamos de muito recurso na obra de Deus. O problema é as riquezas ter você. A riqueza se tornar um ídolo na sua vida, né? E às vezes não é só riqueza, irmãos. Às vezes é a própria família. O próprio marido, a própria esposa, né? As próprias coisas vão nos cercando, vão nos sufocando. Isso é um perigo. Cuidado com isso. Amém? E o solo mais importante, que é o solo que eu vou falar hoje, que é o quê? É o solo, irmãos, da terra boa. A Bíblia diz que foi lançada a semente nessa terra boa, e ela gerou a 30, 60 e 100 por 1. Então, vamos ler esses textos aqui, em Marcos 4, 8 e 9. Amém? Chamados para frutificar. Amém? Marcos 4, 8 diz: finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. Amém? Eu quero logo entrar, irmãos, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, vai relatar esse princípio dessa produtividade. A Bíblia diz, irmãos, que no tempo que houve fome, na época de Isaac, né? Isaac e Rebeca, eles desceram para o Egito. E quando eles desceram para o Egito, não, para a terra dos filisteus. E na terra dos filisteus, eles começaram a semear. Semear nos campos. E o versículo 12 de Gênesis 22, versículo 12 diz que Isaac formou uma lavoura naquela terra e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Então, irmãos, nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó pela fé. Amém? Então existe uma promessa para nós, sim, uma promessa de bênção e de prosperidade. A Bíblia diz que Deus abençoou Isaac. Amém? Então, de cara, quero dizer para você, você é muito abençoado por Jesus. Você é muito cuidado por Deus. Deus resolveu apontar para você, te escolher e dizer: cara, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu quero que você seja um abençoador. Abençoador da minha obra. Abençoador de vidas. Abençoador dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Abençoador de pessoas. Abençoador dos seus próprios filhos, irmãos. Abençoador desse ministério. Amém? Isso é importante. E a Bíblia diz, no versículo 13 em diante, irmão, diz que Deus tornou Isaac riquíssimo. Amém? Isso aqui é uma tipologia, irmãos, de Jesus. Isaac é um tipo de Jesus. Uma tipologia de Jesus, do filho, né? Abraão representa o pai, né?
Jacó representa a obra transformadora do Espírito Santo na nossa vida, mas Isaac representa o filho que ia ser sacrificado, amém? Que foi sacrificado. Representativamente, Isaac foi sacrificado, representativamente, amém? Então, irmãos, essa questão de 30, 60 e 100 por 100 é uma produção extraordinária, amém? O nosso Deus é um Deus extraordinário. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de milagres. É um Deus que salva, que cura, que restaura. É um Deus, é o nosso Pai. O nosso Pai amado, irmãos, nos deu um evangelho poderoso para salvar e libertar o homem. Amém? Um evangelho que traz esperança de vida eterna para as pessoas. Amém? Você tem esse legado dentro de vocês, você tem esse recurso dentro de você, de ser um abençoador de vidas. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, Isaac é esse cara. E nós somos descendência. Deus chega com Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você quer ser um vencedor de família? Ganhe famílias. Amém? Cuide de pessoas. Pregue o evangelho. E o que é uma colheita 100 por 1? O que é isso? Significa uma bênção extraordinária de Deus. Amém? Então, irmãos, quando chega nesse solo, ele vai falar que esse solo vai ter uma produtividade. Amém? Irmãos, a inatividade espiritual e a inatividade em qualquer área da nossa vida nos torna pessoas tristes, nos torna pessoas sem sonhos, sem projetos. Não pode haver isso entre nós. Então, essa medida de 100 por 1 significa que, irmão, a cada uma semente, 100 sementes eram geradas. Isso é algo extraordinário, irmãos. Amém? Você sabia, por exemplo, que uma melancia, uma abóbora, por exemplo, uma abóbora, ela multiplica pelo menos em 15, uma semente de abóbora, em 15 até 25 abóboras. E quantas sementes dentro de uma abóbora tem? É o poder da vida, aleluia, amém? Então, o que é isso? Isso é algo extraordinário. Se nós estivéssemos falando de dinheiro aqui, seria a cada R$1 que você investisse, aí produziria R$100 a mais, amém? Então, o que há na nossa vida, irmãos, que pode ser tão abençoador? Pode ser tão rico e tão abençoador? Eu estou me lembrando agora, irmãos, já falei isso aqui, talvez, vou contar novamente. Eu conheci um pregador, no livro dele, inclusive eu tenho esse livro, um dos livros dele, tem uns 2 ou 3 livros dele, um americano. E ele disse assim que ele tinha um grande sonho na vida dele. E esse sonho era desde quando ele começou a pregar o evangelho e dizer: cara, eu vou um dia, olha esse louco, eu vou um dia bancar uma cruzada internacional do Reinhard Bonke. Irmão, sabe quem é Reinhard Bonke? Reinhard Bonke foi um dos maiores evangelistas, principalmente na região da África. As concentrações e as cruzadas que ele fazia junto com as igrejas, havia uma movimentação apostólica e evangelística poderosa na vida dele, de milagres, de cura, de salvação. Irmãos, dava mais de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, às vezes 500 mil pessoas. Eu tenho um livro dele chamado O Evangelho do Fogo, né? Evangelho de Fogo. Fala que é Evangelho de Fogo. Então, um dia ele colocou no coração dele, ele disse: cara, eu vou bancar uma cruzada do Reinhard Bonke. Deus vai me dar dinheiro para bancar essa cruzada. E ele colocou no coração, ele orava, passou anos orando. Aí um dia ele estava na igreja dele, lá nos Estados Unidos, né? Ele lançou a semente. Ele disse: Deus, tu colocou esse negócio no meu coração. E eu quero participar, eu quero abençoar essa cruzada. Olha aí, irmão. E ele lançou a semente. Ele disse: tem alguém aqui, junto comigo, que tem fé suficiente para bancar uma cruzada do Reinhard Bonke? Um jovem lá atrás levantou a mão. Levantou a mão. E aí ele ficou empolgado, cara. E que vai assinar um cheque, ele disse que vai assinar um cheque para bancar essa cruzada. Irmãos, era muitos milhões de dólares. Muita grana. Estrutura muito grande, né? E aí o jovem levantou a mão lá e disse: eu aqui. Todo mundo olhou para ele, né? Quem é esse cara de fé, né? E aí, no final, ele disse, foi lá: vem aqui que eu quero orar por você. Tal. Aí chamou o cara foi lá, orou por ele e tal. E no final nós vamos conversar. Ele pensou que ele ia receber já um cheque de 10 milhões, por exemplo, 20 milhões de dólares. Quando chegou lá, o jovem falou assim:
E aí, meu irmão? Qual é a bênção? Outras palavras, cadê o dinheiro, né? Para abençoar isso daí. Ele disse, não, pastor. Deus tocou no meu coração. E Ele vai me dar esse dinheiro. Eu assinei esse cheque dentro de mim. Amém? Aí o pastor ficou meio triste e tal, mas ele disse, amém, aleluia. Vou me unir na sua fé com você. Foi o único, irmão. Irmãos, quando durou uma semana, esse jovem, ele era engenheiro de uma grande multinacional. Uma multinacional chamou ele, petrolífera, né? Muito grande, chamou ele e falou para ele, disse, olha, eu quero que você monte um projeto nos Estados Unidos. O cara trabalhava encostado praticamente, foi acionado, olha a bênção de Deus, foi acionado por essa empresa multinacional, uma petrolífera muito grande, né? E falou para ele, eu quero que você, fez uma reunião com ele, né? E disse assim, eu quero que você monte toda a estrutura dessa unidade de petróleo aqui nos Estados Unidos. E você vai ser o engenheiro responsável por toda essa demanda, por todo esse processo. E os caras falaram assim para ele, pede o que você quiser. Na hora que os caras falaram, pede o que você quiser, sabe o que ele falou? Ele disse assim, na hora, eu quero bancar uma cruzada do Reinhard Bunke, né? Reinhard Bunke, na África, nesse ano. Aí os caras falaram, mas cruzada? Podia pedir Ferrari, podia pedir um bocado de coisa. E quanto que é isso? Ele disse, é tantos milhões de dólares. Aí o cara disse, pede o que ele quiser, ele pediu. Só sei, irmãos, que ele conseguiu desenvolver todo o projeto, desenvolveu toda a demanda do projeto, né? E quando terminou esse projeto, além de ganhar muito dinheiro, o cara ganhou, Deus abençoou ele recebeu o cheque para bancar essa cruzada, ele levou para o pastor. E ele disse, só tem um problema, pastor, que não é um problema, uma solução. Eu também vou nessa cruzada. Amém? E não só eu quero bancar mais uns 4, 5 irmãos que vamos também nessa cruzada. Irmãos, eu não sei o que na sua vida não é questão de dinheiro, é questão de produtividade, é questão de frutificar. O nosso espírito tem que ser o espírito de fé e de ousadia diante do Senhor. Então Isaac foi abençoado, 100 vezes 1. Ou seja, existem coisas extraordinárias para acontecer na nossa vida, mas se a nossa mente, o nosso espírito não for um espírito de fé, vamos ficar em coisas medíocres. Entendeu? Não podemos ser assim. Então, 100 por 1 refere-se ao número de semente que cada semente pode produzir. Amém? Coloque a sua mão para o alto em nome de Jesus. Deus, eu tenho uma semente para ti, para semear no coração dos homens. Primeiro, salvação. Primeiro, reconciliação. Mas transformação, Senhor, de vidas em nome de Jesus. Amém? Nós temos uma semente, e a semente está dentro de nós. A semente essa palavra diz que a semente, ela é a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus é a semente de Deus. Amém? Então, irmãos, há uma única semente numa abóbora, como eu falei para vocês, mas ela consegue produzir de 10 a 15 abóboras. Agora eu pergunto para você, se você tem essa semente, quantas pessoas você pode gerar em Cristo? Quantas pessoas você pode cuidar? Quantas pessoas você pode levar a Jesus e cuidar delas? Quantas pessoas? Quantos corações estão aí? Amém? Então, isso aí era ainda um resultado não tão extraordinário. Irmãos, existe alguma coisa, a gente trabalha com administração, já trabalhei com administração, existe uma coisa chamada ROI, que é retorno sobre investimento. Deus é o maior negociador. Deus te escolheu, a Bíblia conta parábolas e passagens bíblicas que ele vem prestar conta conosco. Ele fala de denário. Denário é dinheiro, representativamente dinheiro, né? Ele fala de sementes também. Ele diz que ele vai, pedir contas. De tudo que Deus nos dá, ele vai pedir conta. Se a gente come a semente ou a gente semeia a semente de Deus. Então, o que é ROI? ROI significa retorno sobre investimento. Tudo que você faz a nível de negócio, a nível de empreendimento, você quer um retorno sobre aquele investimento, amém? E aquilo existe um tempo, que é o payback, que é o tempo de retorno sobre aquilo. Então, irmãos, eu pergunto para você, quanto tempo Deus tem investido na sua vida? As riquezas dele, a palavra dele, semeando dentro de você riquezas espirituais profundas. Existe um tempo de retorno de investimento. Esse dia vai chegar para nós.
como que nós estamos aplicando a nossa fé, a nossa vida, a nossa devoção, a nossa dedicação, o nosso zelo em relação a Deus. Então Deus, Ele é um empreendedor celestial, irmãos. E tudo que você investe em Deus, nas coisas de Deus, nas obras de Deus, elas são creditadas no reino dos céus. Aleluia. Se você investe de todo o coração. Aleluia. Então, queridos, Deus tem um retorno. Então, vamos ler aqui versículo 8, tá? Lá de Marcos 4, versículo 8, versículo 20 também. Por favor, Raiuta. Amém. O 8 diz: finalmente outras partes caíram em boa terra, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Isso fala de uma colheita extraordinária. Amém? O versículo 9, por favor. Aleluia. Isso. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra versão diz: exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 26 agora. Perdão, versículo 20 primeiro. 20. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na no coração, né? E oferecem farta colheita a 30, 60 e a 100 por um. Essa é a explicação, tá? Da semente. Versículo 26 ao versículo 29. A partir do versículo 26, a partir do versículo 29, ele vai falar, irmãos, também da semeadura, não da parábola do semeador, mas da semeadura. Ele vai explicar que existe o princípio de semeadura. Então, contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou semente sobre a terra. Vamos lá. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos e que enche a espiga. Amém? Isso é produção, produtividade. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhe passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Amém? Então, irmãos, há um milagre na semeadura. Há um milagre quando nós semeamos a nossa vida, principalmente, investimos a nossa vida no reino de Deus. Há um milagre extraordinário. Tudo que você vê esse processo, primeiro aparece o caule, depois vai brotando, né? Mostra aquela figura bem aí, Raiuto, por favor. Tem uma figura aqui. Olha aqui, irmãos. Isso é um milagre da vida. Aleluia. Quem já não plantou um feijão algum dia, né? Lá com algodãozinho, né? Que a gente coloca, trabalho escolar, né? Tem aquele algodão, molha lá. Olha o milagre. É só um grãozinho de feijão parado ali, mas a vida dele começa a germinar, vai surgindo as raízes, vai crescendo, aparece aqui o caulezinho, o broto, né? Primeiro um broto, o caule, e aí ele vai crescendo até se tornar o quê? Um pé de feijão. Irmãos, nada pode parar o poder da vida. E nada pode parar, irmãos, o poder da vida Zoe, da vida de Deus. Essa vida, sim, é muito poderosa. É a vida de ressurreição. É a vida que traz mudanças radicais na nossa vida. Amém? Manda aquela outra figura, meu filho. E o resultado, irmãos, é frutificação. As nossas mãos estarem cheias. Volta lá para o texto bíblico. Eu quero falar que existe um milagre, irmãos. Você semear a palavra. Existe um tempo de espera, irmãos. Um tempo de espera. Diz que esse homem semeava, né? Aí nesse caso, nesse texto, ele semeava, e dia e noite ele ia lá e olhava, né? Dia e noite ele olhava. Irmãos, é o trabalho, o penoso trabalho, né? Na versão que nós lemos em Lucas capítulo 8, semana passada, nós falamos sobre a perseverança. É a perseverança. O que é esse cara aí lá e olhar toda vez? O que é ele ir olhar? É ele estar acreditando que aquela semente vai crescer, vai germinar, vai vir. Isso é o que nós chamamos da perseverança dos santos. Da sua perseverança, da nossa perseverança. Mas aí ele diz esse texto que ele não entende como é que as coisas acontecem. E eu quero falar para vocês, tem muita coisa na nossa vida cristã que a gente não entende como acontece.
Tem coisa que a gente não entende. Mas Deus está agindo ali. Deus está operando ali. Deus está fazendo milagre ali. Deus está fazendo maravilhas ali. Então ele diz, eu não entendo. Por que ele não entende, irmãos? Porque ele não era um biólogo? Não, porque ele não entende o poder da vida. Ele não entende que há esperança num grãozinho que poderia germinar, mas ele, por outro lado, ele se alegra. Quando ele se alegra, ele entende, vê o milagre, se alegra. Depois que ele vê a colheita, vê a semente crescer e se tornar o quê? Grãos, né? Se tornar, ele vai lá e passa a foice. Irmãos, é assim que o Senhor faz. O que Deus está esperando de você? Deus está esperando uma coisa, irmão, chamada maturidade. Para mim e para você. Toda a sua vida vai resultar numa coisa chamada maturidade. Mas a maturidade, ela atinge internamente a sua vida e atinge também externamente. As pessoas vão comer desse fruto, aleluia. Elas vão ser alimentadas com as palavras de vida que saem de você. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Aleluia. Então, irmãos, essa é uma vida extraordinária. A produção é uma vida extraordinária. 30, 60, 100 por 1 é algo extraordinário. Amém? Irmãos, eu tenho uma oração específica na minha vida. E eu falo para você, de vez em quando eu solto ela aqui. Deus nos impressione. Deus impressione a nossa vida. Deus, desce o teu download do céu e nos impressione. Ou seja, Deus, coloca a tua mão aqui nessa questão. Coloca a tua mão aqui. Senhor, faz a tua intervenção. Irmãos, Deus é um Deus extraordinário. O nome dele é Excelso, Altíssimo, Soberano. Mas ele é nosso Pai. O que é mais importante é que ele é nosso Pai. Ele cuida de nós. E não só cuida de nós. Ele quer nos ensinar a ser frutíferos em todas as áreas da nossa vida. Principalmente no que diz respeito ao Evangelho. Amém? Então, irmãos, algo espetacular acontece na semeadura. Amém? Que tipo de vida cristã nós queremos viver? Qual é, irmãos, a nossa questão? Irmãos, tem alguns pontos aqui que eu notei, que eu acho interessante. Irmãos, o problema não é a semente, eu já falei na semana passada. Havia também, o problema não é o semeador, havia um único semeador nessas três parábolas, nos 3 livros, há um único semeador. O problema não é o semeador, o problema não é a semente, o problema não é o método que está sendo usado, não é, irmãos. Qual era o problema? O solo. Se o solo do nosso coração, nosso entendimento, não for uma boa terra, para Deus continuar trabalhando, irmãos, e germinar, e crescer, e frutificar em nós, porque nós estamos ligados à videira, perseverantes, ligados à videira, nós estaremos fadados a uma vida cristã medíocre. Entendeu, irmãos? E eu não quero ter uma vida cristã medíocre. Eu não quero ter uma vida cristã religiosa, de bater ponto na igreja e ser um telespectador na igreja, irmão. Eu não quero isso para a minha vida. Amém? Eu quero cuidar de gente. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero amar as pessoas. Essa vida extraordinária, ela se importa sim com as pessoas. Então, irmãos, o problema não é o semeador, o problema não é a semente, o problema, irmãos, não é a metodologia muitas vezes. Aqui tem que aplicar esse método tal. Irmãos, o problema não é a metodologia. A metodologia, o mesmo semeador, como ele jogava para um lado, jogava para o outro, era o mesmo cara, e a mesma maneira que ele fazia. Qual era o problema? O solo. Se o nosso solo estiver comprometido, irmãos, não adianta, a melhor semente está ali, não adianta, o melhor evangelho está ali, a melhor palavra está ali, a melhor, assim entre aspas, melhor ambiente de igreja está aqui para você, não adianta, se o solo do seu coração, do meu coração, estiver comprometido, endurecido, Deus não pode agir, Ele não pode agir, amém? Quantos estão aqui? Aleluia? Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus, amém? Irmãos, a história nada diz sobre a qualidade da semente. Era a mesma semente. Por que, irmãos, alguns crentes têm um resultado de desespero pelas coisas de Deus e outros têm um resultado de parar nas suas dores, parar nas suas lamentações e parar nas suas situações? Por quê? É a mesma semente. Porque alguns
Podem ser como Maria, que se joga aos pés do Senhor com lágrimas e extravagantemente entregue naquilo. E outros são como um Judas. E outros são não só como um Judas, e outros são indiferentes. Por quê, irmãos? Por causa do solo do coração. Se o solo do coração não for trabalhado, existe um problema seríssimo. Amém? Então, irmão, é o mesmo tipo de solo, a mesma qualidade de semente. E qual é a lição que Jesus queria dar aqui? Ele se refere, irmão, exclusivamente ao solo. E eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo, nessa noite. Como está o solo do seu coração? Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Fecha junto comigo. Diga, Senhor, como está o solo do meu coração? Diga assim, Senhor, como tu me vês? Como tu vê o meu interior? Agora eu quero que você faça uma outra oração comigo. Torna o meu coração uma boa terra, para que a tua semente possa germinar, brotar, crescer e se multiplicar. Vamos orar comigo? Torna o meu coração uma boa terra, para que a tua semente possa germinar, crescer, desenvolver, amadurecer e multiplicar. Amém? Aleluia. Essa é uma oração singela que você e eu temos que fazer diante do Senhor. Então, trata-se dessa história de um significado não superficial, mas apenas o mistério que Deus queria revelar. Amém? Essa palavra, irmão, essa parábola, ela deveria ser investigada. Quando eu fiz essa viagem, eu comecei a olhar para os campos, olhar para as terras, eu via as terras diferentes, Deus começou a falar comigo. Eu via terra árida e via terras produtivas. Eu via terras espinhosas, muito espinho do Nordeste, mas via terra também produtiva. E eu falava, meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo começou a falar comigo, isso é o solo. Samuel, isso tem a ver com a igreja que você está pastoreando. Isso tem a ver com você. Deus começou a falar comigo, isso tem a ver com você. Você tem que falar isso para a igreja. Você tem que mostrar isso para a igreja. Que nós podemos ser ou uma terra produtiva, ou nós podemos ser uma terra inapta, sem vida. Então, Lucas 8:8 diz assim, que ele exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E tendo dito estas coisas, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, sabe onde está essa mesma palavra? Está no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse fala a mesma coisa. O que é que diz lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja. Jesus já vinha falando a respeito disso. Falei de Isaías capítulo 6 semana passada. Falei dessa palavra, por que Jesus repetiu esse mesmo texto, né? Falando na época do tempo do rei Uzias, de um coração que se desviou do propósito de Deus, onde um povo de puros lábios queria adorar a Deus ao mesmo tempo, mas inverteu totalmente o processo. A sua vida era inversa ao propósito de Deus. Então ela dizia, Senhor, abençoa-nos e ouve-nos, Senhor. O Senhor disse, não vou ouvir vocês não. Vocês são um povo de puros lábios. Vocês não estão buscando a minha santidade, não estão buscando a minha vontade. E uma outra coisa, eu vou mandar o inimigo. Ele vai assolar, né? Ele vai devastar, vai deixar essa terra toda devastada. Mas vai ter uma solução, né? Os carvalhos estarão lá, né? Estarão lá e vai ficar só o toco. Meu Deus, que Deus cruel. Vai ficar só o toco. Mas desse toco vai ser gerado o quê? Uma semente divina, que é a semente chamada Jesus. E a Bíblia diz que é nessa situação, irmão, muitas vezes, que essa semente pode brotar na nossa vida. Amém? Mas por quê, irmãos? Porque a vida é degradação, tá? Então, irmãos, Lucas 8 diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Eu quero falar um pouco sobre essa questão de ouvir. Então, essa palavra ouvir, irmão, no grego, ela significa akou, significa prestar atenção. Considerar o que está ou tem sido dito, perceber, entender, parar, o que é dito na presença de alguém, conseguir uma audição e dar ouvidos ao ensino do professor. Amém? Irmãos, eu fui professor de sala de aula 7 anos. A minha amada ovelha Rose
foi minha aluna, né, Rose? Amém? Foi minha aluna. Irmãos, eu pegava a turma que tinha 45 pessoas. Algumas tinham 50 alunos. E era de manhã, de tarde e às vezes de noite. E é pesado, irmão, né? Porque você tem que dar aula. Mas eu sabia quem estava prestando atenção e não. Eu sabia quem queria aprender ou não. Eu, como professor, sabia quem era o aluno dedicado, quem era o aluno que parava, fazia as perguntas inusitadas, né, Rose? Fazia as perguntas, eu sabia, irmãos. A Rose era uma boa aluna, tá, irmãos? Aleluia. Ela superou o esperado, amém? Graças a Deus. A Rose era muito séria nos estudos. Só na matemática que ela foi pegando lá, estava devagar. Então, irmãos, eu sabia. Ouvir é parar, é entender. Sabe? Parar, entender. Porque às vezes a nossa terra não está produtiva. Começa com nossos ouvidos. Ouvidos espirituais. Porque se você não para e não entende e não busca discernimento, tem um problema. Lucas 8:18 diz assim: portanto, considere atentamente, na King James fala, considere atentamente como vocês estão ouvidos. Na verdade, na NVI, portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais, lhe será dado. E a quem mais tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Ou seja, irmãos, ele está dizendo aqui, olha, parem e considerem atentamente. Amém? Essa palavra considerar, irmãos, é para parar e ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? O livro de... No dia? Sim. Eu preguei uma palavra, né? Assim, eu tinha sempre os 5 minutos finais, palavra de Deus, né? Eu usava o quadro nisso aí, eu falei que quem não sonha está morto. O lugar de quem não sonha está lá no cemitério. Está lá no cemitério. Irmãos, eu vou aproveitar isso aqui e falar. Muitas vezes as pessoas estão mortas dentro da igreja. Elas estão mortas dentro da igreja. Elas sentam na igreja, vão assistir um belo culto, né? São espectadores, não tem níveis de comprometimento, nem de pertencimento de comprometimento. E isso é muito arriscado. Muito arriscado. Água parada é lugar de mosquito, é lugar de larvas. E esse lugar de larvas, irmão, vai reproduzir alguma coisa negativa. Não fique parado. Amém? Se envolva com reino, se envolva com pessoas, se envolva com coisas de Deus. Tem muito serviço, irmão. E o nosso maior serviço não está aqui dentro, irmãos. Não está aqui dentro, não se engane. O nosso maior serviço está lá fora. Amém? Um certo estudioso da Bíblia diz o seguinte, que 5% da vida cristã representa o início da fé da pessoa, quando ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. 95% da vida de um cristão, até a maturidade, até se consumir a maturidade, irmão, é o processo de maturidade na vida dele. Então, eu quero falar para vocês, Jesus teve preparo. O ministério de Jesus começou com 30 anos, né? Mas ele foi preparado ali durante 30 anos. Ele foi escondido pelo pai, não tem registros da infância dele, só poucos, né? Aquela questão lá que ele vai no templo, não tem registro de milagre na infância, não tem. A Hollywood tenta inventar isso aí, mas ele foi guardado, ele foi preparado. Então a nossa vida cristã, ela primeiro é uma preparação, só que ela não é uma preparação, irmãos, com parado, não, ela é uma preparação em ativação, ela é uma preparação em dinamismo, ela é uma preparação para você ser boca de Deus, ser instrumento de Deus, para você pregar a palavra de Deus. Então, eu não digo, eu só estou preparado, sentado numa sala de aula e pronto, aprendendo, lendo a Bíblia, não. Irmãos, é na ação. Amém? É na ação. Mas Jesus foi guardado durante 30 anos. Mas quando ele se levantou, a Bíblia diz que ele se levantou no poder de Deus. Amém? Foi tentado, passou pelo deserto, foi batizado, passou pelo princípio de batismo, né? Foi lá, passou pelo deserto, foi tentado em todas as áreas da sua vida, no poder, na subsistência, irmão, na fome, em tudo nisso, mas ele saiu cheio do Espírito Santo.
Então, em 3 anos, esse Jesus, na sua humanidade, revolucionou todo mundo. Ele dividiu a história, aleluia! E é esse Jesus que a gente prega. Ele dividiu a história. Vários homens, várias lideranças, vários imperadores tentaram, 10 imperadores romanos tentaram acabar com o cristianismo. Ninguém consegue parar a palavra de Deus, amém? Ninguém consegue parar a palavra de Deus. E por que você e eu, às vezes, queremos parar a palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não consideramos. Nós precisamos aprender a considerar. Sabe, precisamos ser aquelas pessoas, peguei essa palavra, pastor, eu peguei isso. Cara, isso aqui vai mudar a minha vida. Verdade não assimilada é verdade desperdiçada. Amém? Escrevi isso hoje, uma chave. Quero repetir para vocês. Verdade não assimilada, que é uma verdade que não é recebida, é uma verdade desperdiçada. É igual aquela semente que foi desperdiçada. Não adianta, irmãos, nós temos um cabedal de informação bíblica. Se isso não está se tornando a nossa vida, o nosso viver, e não se está se tornando um arauto para as pessoas aí fora. Essa semana eu estava andando com a Regina, teve uma coisa que chamou a atenção para a gente. Uma coisa normal do nosso love, né? Da nossa vida de esposa, esposo. Né? E nós estamos cada vez mais, irmãos, cultivando esse relacionamento para melhorar mais o nosso relacionamento. Eu quero ficar cada vez mais apaixonado por ela, e ela mais apaixonada por mim. Então, o que eu faço? Irmão, eu procuro abrir o porta do carro para minha esposa, amém? Abro, entendeu? Quando ela sai, eu fecho, eu me policio no zelo com a minha esposa. E normalmente a gente anda de mão dada na rua, né, amor? A gente anda de mão dada na rua, tal. Vai andando. E nós estávamos passando ali na 14, andando de mão dada, conversando e tal, andando. Nós não estávamos vendo que nós estávamos sendo observados. Passou uma jovem no nosso lado, sim, no nosso lado, e ela, o que ela disse, Regina mesmo? Ela falou, parabéns, falou assim, parabéns para vocês, puxa, que bonito, né? Vocês estão andando de mão dada. Irmãos, ela vinha nos observando vários tempos. E se a gente estivesse brigando? E se a gente estivesse, está vendo só? Não sei o quê, se eu estivesse brigando com ela, ela ia nos observar também. Ela ia, talvez ela dizia, pare de brigar. Mas ela nos elogiou. Por quê, irmãos? Porque palavra, verdades, tudo que você quer ganhar como realidade na sua vida, ela não pode ser apenas uma coisa teórica. Ela tem que se tornar uma verdade vivida dentro de nós. E você e eu, irmão, somos um ambiente de leitura das pessoas. As pessoas estão querendo ler a nossa vida, mas não é a nossa vida carnal, não é a nossa inteligência humana, é a glória de Deus. Aleluia! É o que Deus colocou dentro de nós, que é a resposta para a vida dessas pessoas, amém? Glória a Deus, amém? Tem uma outra chave, verdades assimiladas são verdades praticadas. Pronto, anota aí, irmão. Verdades assimiladas são verdades praticadas. Tudo que você assimila e ganha no seu coração, tesouro no seu coração, elas vão ser, se elas são praticadas, elas são verdades assimiladas. Verdades assimiladas são verdades praticadas. Amém? Então, a versão King James diz um comentário lá interessante, eu notei. A semente não assimilada, irmão, é, portanto, não colocada em prática no dia a dia. Será perdida. E mais, tudo quanto foi conquistado pode se perder um dia na sua vida, se você não assimilar e não praticar. Amém? Não se engane, irmãos. Homens de púlpito caem. Não se engane. Não se engane. Homens de vida cristã, de 10, 20, 30 anos, caem também. Não se engane. Não se engane, não engane a você mesmo. Andemos na presença de Deus. Amém? Marcos 4, 24. Abre lá, por favor. Marcos 4, 24 diz: fiquem atentos ao que ouvis. Com a medida que medis, vos medirão também a vós outros. Irmãos, ele diz, fique atento. A principal coisa, irmão, para você ser uma pessoa produtiva em Deus, primeiro, você tem que treinar o seu ouvido espiritual.
Você tem que dizer, Senhor, e uma coisa que treina nossa vida espiritual é um ambiente de oração. É um ambiente de oração. É um ambiente que você começa a perguntar coisas para Deus e começa a entrar na presença de Deus. Deus vai falar com você. Deus está falando com você. Amém? Então, ouvir. Primeiro, irmãos, nossos ouvidos precisam ser ungidos. Amém? Fiquem atentos. Ouçam Deus. E eu quero ler um texto, irmãos. Por isso que eu pedi paciência para vocês. De Tiago, capítulo 1. Só 3 versículos, alguns versículos. Sabe por quê? Eu estou falando sobre a terra boa, a terra se tornar boa para ter produtividade. Tiago 1,19 diz, eu vou lendo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para, diga, ouvir, tardio para irar. Amém? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, aqui fala um adendozinho aqui para nós. Tem iras que não é pecado. Amém? Tem iras que é pecado. Vou ter um capítulo todo da Bíblia, se eu não me engano, parece que é Mateus, capítulo 17 ou 27, parece que é 17, se eu não me engano. Aquele capítulo que diz assim, ai de vós, irmãos, Jesus não estava passando manteiga no pão ali, não. Jesus estava falando a verdade. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, não sei o quê, ai de vós, hipócritas, tudo isso aí. Jesus não estava passando manteiga no pão, não. Ele estava declarando coisas de confronto, né? Então, irmãos, voltando para Isaías 6, no tempo que morreu o rei Uzias. Sabe por que morreu o rei Uzias? Sabe o que aconteceu com Uzias? Você que não estava na mensagem passada aqui, quero lembrar para você. O rei Uzias começou muito bem. Ele era um cara até que agradava a Deus, mas um dia ele resolveu fazer uma coisa que ele não foi chamado para fazer, ele não estava autorizado a fazer. O que ele fez? Ele foi apresentar, irmãos, incenso lá no altar de incenso. E quem podia, segundo a palavra de Deus, apresentar incenso era o sacerdote. Mas ele se achou de especial demais, disse, não, eu vou lá, eu sou o cara. Eu comecei muito bem, né? Eu sou escolhido, Deus me escolheu, eu vou lá. E ele começou a apresentar incenso. Ele entrou em áreas, em ambientes que Deus não chamou ele para entrar, naquela época. E ele começou a prevaricar contra o altar do Senhor, o altar de adoração. E a Bíblia diz que se levantou um sacerdote, um cabra corajoso, irmão, e pegou mais 80 sacerdotes e foi lá com ele. Olha, sai desse lugar aí, que esse lugar não é teu. Sai daí que esse lugar não é teu. Peitou ele. Peitou a arrogância dele. Peitou o orgulho dele. E sabe o que ele fez? Ele quis enfrentar os sacerdotes. E sabe o que Deus fez? O feriu com lepra na testa. E a Bíblia diz que até os seus últimos dias da sua vida, ele morreu com lepra na testa. Aqui na nossa testa, irmão, representa, a gente estudou aqui no Ruiós, representa o quê? Santidade ao Senhor. O sacerdote tinha que ter santidade ao Senhor. O que ele tinha? Ele tinha um outdoor na mente dele, cheio de lepra. Mas essa lepra, irmão, ele começou a ouvir o orgulho dele, dentro dele. Tá? Então, aqui a Bíblia diz, portanto, rejeitando versículo 21, toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Irmãos, está aqui a semente. Mas ele está dizendo, você tem que rejeitar. Você tem que rejeitar a imundície, a imoralidade, as coisas que não são agradáveis a Deus. O que é imundo, tudo que não é santo. E a malícia que vem através da língua. E recebe isso com o quê? Com mansidão dentro do seu coração, porque foi enxertada uma semente divina, uma palavra divina dentro de você. Você agora, sua alma pode ser salva, porque você tem a palavra de Deus. Irmão, qual é o alvo do diabo? Semana passada eu falei isso aqui. Qual é o alvo do diabo? É a sua alma. Te lembra que eu falei isso? A nossa alma é o alvo de Satanás. Sabe por quê? Porque na nossa alma está a nossa vontade, está o nosso desejo, está o nosso querer, está a nossa disposição de amar a Deus. Satanás
subjuga a alma das pessoas. Então, Satanás, enquanto a Bíblia diz assim, a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus, Satanás está dizendo, não, isso não é bom, isso não é agradável, andar na presença de Deus não é isso aí, não. Ele quer a nossa alma. Assim como ele quis laçar Pedro. Não falou? Pedro, Jesus falou, Pedro, Satanás está ao teu redor, tentando te cirandar. Mas eu orei para ti, Pedro. Quando tu te converteres, vai e apacenta os teus irmãos. Cuida de pessoas. Você quer ver uma pessoa convertida dentro da igreja? É gente que está ocupada cuidando de gente. Aleluia. Amém? Gente desocupada dentro da igreja só dá trabalho, irmão. Só dá trabalho. Dá trabalho para os líderes, dá trabalho para a esposa, dá trabalho, o esposo dá trabalho para o outro. Só dá trabalho. Por quê? Porque está desocupado. Está desocupado. Amém? Mas aqui não tem não. Em nome de Jesus. Além? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então diz aqui a alma. E aí o versículo 22. E sede cumpridores, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, espectadores. Aí tem um versículo, que eu gosto desse versículo. Sabe por quê? Porque ele fala, ele me provoca, ele provoca em mim, eu falar comigo mesmo. E esse é um exercício dessa noite aqui, irmãos. Examinai-vos a vós mesmos, diz a Bíblia, examinai vós mesmos, de você falar com você mesmo. Ele diz assim, não engane a você mesmo. Não engane você mesmo. Nós não podemos enganar nós mesmos, porque se nós temos que enganar nós mesmos, aí tem facilidade de enganar os outros. Não engane você. Não engane você mesmo. Ele está dizendo, não engane você mesmo. O que é enganar? Essa palavra enganar no hebraico significa paralosizomai. Eita, quase que fala em línguas aqui agora. Sabe o que significa? Considera errado. Contar mal. Não fazer o cálculo certo. Iludir-se com a sua própria opinião falsa. Enganar-se com falso raciocínio. Lograr, roubar a si mesmo. Roubar a si mesmo. Então, o que é isso? Enganar a si mesmo, roubar a si mesmo. É insurgir, como diz a Bíblia, insurgir contra a própria sabedoria que Deus te deu. Aleluia! Que Deus entregou na sua mão. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, ou seja, fala de uma vida de aparência. Uma vida de aparência. A cara se olha, não, eu estou bonitinho, estou legal, mas será que está bonito mesmo? O versículo 24, depois de ele se admirar a si mesmo, ele sai e logo esquece da sua aparência. Sabe essa questão do logo? Está lá. Está lá em Mateus 13, está lá em Lucas 4, está lá em Lucas 8, está lá também em Marcos capítulo 4. A Bíblia diz, e a semente que caiu logo, né, esse termo fala, logo perdeu. Ou seja, irmãos, o nosso maior teste que Deus nos dá, sabe, irmão, é o nosso tempo. Deus nos prova no tempo. Deus nos prova. Deus prova o nosso coração para ver se nós realmente estamos sendo alinhados no propósito de Deus. Amém? Amém. E o versículo 25 diz, porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, que é o amor de Deus, a lei da liberdade, é a lei do espírito da vida, né? E persevera nela, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender, em tudo que fazer. Aí sim é aquele resultado, 30, 60 e 100 por um. E está dizendo aqui, cara, tudo que você fizer, empreender, se você é um ouvinte e praticante, vai ter resultado de 30, 60, 90 e 100 por um. Então, irmão, a primeira cura de um solo para ser produtivo é os nossos ouvidos. Amém? Você lembra de uma casa chamada Casa de Eli? O que tinha lá? Tinha um sacerdócio caído, Ofni e Finéias, né? Tinha um profeta, tinha um sacerdote pai, velho. O problema não é ser velho, irmão. O problema é parar de disciplinar os filhos. Foi o que aconteceu. Ele não disciplinava mais seus filhos, não falava mais a verdade. Né? Ele também já não tinha muito mais intimidade com Deus, né? O sacerdócio dele estava degradado, mas Deus levantou um menino, amém? Por causa de uma oração de uma mulher chamada Ana. A oração dela convergiu com o coração de Deus. Ela disse, Senhor, o dia que tu me der um menino,
Eu sou judiada pela Penina, sou judiada. Meu marido diz que me ama, me dá presente, mas eu não quero presente, Deus. Eu quero um filho. Eu quero uma vida. Então ela orou desesperadamente, chorando, chapou na presença de Deus. Está embriagada, essa mulher não estava embriagada, ela estava desesperada. E quando ela estava desesperada, Deus ouviu, e o profeta foi lá, o sacerdote foi lá, e Deus usou o sacerdote, e disse, mulher, beleza, não é esse, não é cachaça não? Então, minha filha, tudo que eu te pedir, Deus vai te abençoar. E aí se cumpriu aquela palavra na vida dela. Qual foi a primeira restauração que Deus queria falar? Deus começou a chamar um menino chamado Samuel. A palavra Samuel, fala do meu nome, tá? Em hebraico significa o ouvido de Deus, aquele a quem Deus ouve. Irmãos, você pode parar de ouvir todo mundo da internet, todos os eruditos, todas as pessoas, pare de ouvir todo mundo, mas não pare de ouvir o Espírito Santo. Amém? Não pare de ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Não pare, irmãos, não pare. Amém? E acorde, em nome de Jesus, acorde, aleluia. Acorde, não fique com sono, amém? Diga assim, meu, não fique com sono, amém. Amém. Irmãos, mistério do reino dos céus. Quero entrar em coisas práticas aqui, bem práticas. Amém? Qual é, irmãos? Qual é o tipo de evangelho que você acredita? Qual é o Jesus que você serve? Eu e você servimos. Que evangelho você acredita? Que reino você acredita? Que mistério que você recebeu de Deus quando o semeador saiu a semear? O que é isso? O que é ser um instrumento na mão de Deus? O que é ser uma pessoa separada para o propósito de Deus? Todos nós somos separados. Ninguém aqui é especial mais que o outro. Não, irmão, é porque eu estou com o microfone na mão, eu sou mais especial. Negativo. A bomba vem para cima de mim. Vem para cima de mim. Eu quero falar da história de um homem, Paulo. Efésios diz, a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E ele disse, eu tenho um alvo. Vou traduzir essa palavra. Eu tenho um alvo. Eu vou, sabe para onde? Deus, quando me chamou e mandou o Ananias orar por mim, lá em Atos capítulo 9, ele disse, vai lá, Ananias, que esse cara é um instrumento na minha mão, separado para mim. Eu vou usar ele. Ananias, Deus, eu não vou não, esse cara é um matador. Ele disse, mas ele é uma bazuca, é um tanque, ele é uma arma na minha mão. Vou habilitar ele. Sabe para quê? Para pregar o evangelho aos gentios e aos reis. Mas sabe por que ele tinha isso? Porque Paulo escreve lá em Efésios, ele diz assim, a mim foi dado a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, nós não estamos pregando o evangelho ralé. Nós não pregamos o evangelho ralé, nós pregamos o evangelho rico, cheio de riqueza. Mas esse evangelho rico, cheio de riqueza, se ele não for prático na minha vida, na sua vida, ele vai se tornar, Deus me perdoe, um evangelho água, só água, só água. Por quê? Porque não se torna poder de Deus na nossa vida. Então, irmãos, Efésios 3:5 diz assim, o qual em outras gerações foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo, Jesus, por meio do, aqui ó, o poder, do Evangelho. Amém? Quer frutificar? Quer produzir? Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Vou fazer uma pergunta para nós. Começar conosco. Por quantas pessoas você tem parado para orar por elas? Na rua, talvez, ou um amigo. Por quantas pessoas você parou essa semana e falou do amor de Jesus para ela? Ou orou por elas? Ou uma pessoa que você não está aqui, mas que você se importou, eu vou tirar um tempo de oração pela vida dessa pessoa. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Amém? Irmãos, o que é produzir frutos? Vamos lá, 30, 60, 90, 1 por 1.
Em Marcos capítulo 16, eu vou encerrar aqui, Marcos 16, irmãos. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mateus 28, anunciai as boas novas, né? E diz, olha, vocês vão esperar de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto, não foi isso? Beleza. Em Marcos 16, abra sua Bíblia lá em Marcos 16, rapidamente. Marcos 16. Jesus é morto, crucificado e é ressurreto. E aí, irmãos, a primeira pessoa que encontra ele, lá no versículo 9, é uma mulher. Amém? Como é que é o nome dela? Maria Madalena. A Bíblia diz, e apareceu Jesus a Maria Madalena. Não foi? O versículo 9. Amém? Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Rapaz, ele podia ter aparecido para um Pedro logo, né? Para o Tiago. Por que quis aparecer para essa mulher? Porque ela, irmão, ela foi a primeira a buscar o Senhor no domingo. No primeiro dia, ela correu lá no túmulo. Ela foi a primeira a querer se encontrar com Jesus. Aqui, irmãos, quando ela se encontra, ela vai para alguém. É o versículo 10. Ela vai e anuncia aqueles que tinham sido seus companheiros, os companheiros de Jesus. Versículo 10. Ela foi e contou aos que estavam com ele, tinham estado com eles, e eles estavam o quê? Lamentando e chorando. Irmãos, existe uma promessa na nossa vida. Pregue o evangelho. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho que transforma a vida. Ou desista dele. Desista disso aí. Ou pregue o evangelho, acredite no evangelho que você recebeu, ou desista dele. Essa é a proposta. Porque esses caras eram os companheiros de Jesus, os que andavam com Jesus, irmãos. Mas eles estavam como? Com medo. Eles estavam com medo e eles estavam chorando. Estavam lá. E a mulher chega lá, Jesus ressuscitou. É aquele tipo de irmão que diz, cara, eu estou servindo um Jesus vivo, poderoso. Ele ressuscitou, eu vi ele. Ele falou para eu falar para vocês isso aí. Chorando de dor. Era difícil, irmão. Ver o seu mestre crucificado é difícil. É pressão, tudo bem. Mas estavam nas suas lamentações. Irmãos, sabe quem não frutifica? Quem para nas suas dores. Se você parar nas suas dores, nas suas limitações, você nunca vai frutificar, irmão. Porque você jamais vai se importar com alguém. Eu jamais vou me importar com alguém, com a dor de alguém. Porque a minha dor se tornou o centro da minha vida. E aqui diz aqui, lamentava e chorava. Lamentava e chorava. E não é só isso, irmãos. A Bíblia diz que eles lamentavam e choravam, no versículo 10, mas eles eram os companheiros de Jesus. A minha outra versão diz que eles eram companheiros de Jesus. Aquela mulher, irmãos, ela não fazia parte, ela era um grupo muito especial, adorava, tudo mais, mas ela não, era difícil ela sentar numa mesa. Quem sentava na mesa eram os companheiros de Jesus, os cooperadores de Jesus. Qual era o estado desses companheiros de Jesus? Irmão, quer frutificar? Vença o desânimo. Primeira coisa, vença o desânimo. O desânimo, irmão, nos coloca para baixo. O desânimo nos deixa fracos. O desânimo nos deixa incrédulos. Vença o desânimo. Aqui diz assim, vença o desânimo. O estado dos companheiros de Jesus era o quê? Tristeza e choravam, pranto, lamentações, choro, dor, enlutação, tudo isso. Mas, versículo 11, ela continuou. Depois ela foi, né? E aí Jesus mesmo agora vai aparecer. Versículo 11, diz o quê? Quando ouviram que Jesus estava vindo e fora visto por ela, não o quê, irmãos? Não acreditaram. Aí a pergunta é o seguinte, que tipo de evangelho, que tipo de fruto você quer dar se você e eu não acreditamos no que a gente prega? Não acreditamos no Cristo ressurreto. Nesse Cristo aqui que eu quero apresentar para vocês, que ressuscitou, representando hoje à noite. Se não creem, não tem produção. Se não creem, não tem multiplicação. Se não creem, não tem resultado, irmãos. Não tem resultado. Por quê? O que tinha dentro deles? Eles tinham outro problema. Eles tinham que ungir os ouvidos deles
com o óleo da unção de Deus, para que a fé deles se tornasse uma fé sem incredulidade, que matasse a incredulidade deles. Que eles dissessem: não, pastor, eu creio nisso aí, eu creio que nós vamos ganhar esse bairro para Jesus, amém? Eu creio que essas cadeiras não vão ficar vazias, irmãos. Eu creio que dos projetos que nós temos, vão vir vidas para cá. Eu posso ouvir um amém de você, meu irmão? Ou estou pregando para essas cadeiras? Para que eu estou pregando nessa noite? Para essas paredes? Não. Posso ouvir um amém de você, meu irmão? Amém? Se você não crê no Evangelho de Jesus, você tem um grande problema, irmão. Eu tenho um grande problema. Vou ficar preso nas minhas dores, nas minhas lamentações, mas o Evangelho é o poder de Deus. Ele tem poder de mudar a minha vida e a vida das pessoas que você contata. Aleluia! É o poder de Deus. Irmão, a coisa mais revolucionária, a coisa mais extraordinária, que pode mudar a vida de uma família, de uma pessoa, de um cidadão, é o Evangelho. Até do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos rebeldes. Jesus pode fazer isso. Entre num ambiente de desespero. Aleluia! Então, acredite. Acredite, irmão. Tudo que você não acredita, você não tem certeza, não tem convicção. Eu não quero andar com gente que não acredita no que Deus pode fazer nessa cidade. Amém? Eu não quero andar com líderes, como eu falei ontem à noite no meu reunião de liderança. Eu não quero andar com líderes que não acreditam que existe uma unção sobre as nossas vidas. Não foi isso que eu falei ontem, Maurício? Foi. Eu não quero andar com gente desencorajada. Eu quero andar com gente que tem um espírito de fé. Tem problema, tem provação, tem dificuldade, mas tem ousadia em Deus. Porque esse é o Evangelho que Jesus nos deu. Ele mudou a minha vida, irmão. E vai mudar, e está mudando a sua vida, a sua história. Aleluia. Eu não acredito. Então, irmãos, Jesus aparece para esse cara e diz: não, eu estou desacreditado. Tudo que você não acredita, você não tem certeza, você não tem convicção, e você não vai se entregar. Se você jamais se entregará a Deus, a sua obra, se você não acredita. Se você não acredita, Maurício, que você não pode fazer uma cadeira extraordinária, diferente, você não vai fazer uma cadeira extraordinária. Se você, Fred, não acredita que você pode aprender das maiores tecnologias da sua área, você não vai aprender, Fred. E se eu não acreditar que Deus pode mudar o coração das pessoas, eu não vou mudar o coração das pessoas, e nem a minha mentalidade. Então, irmãos, vença o desânimo, entre num ambiente de crença em Deus, de espírito de fé, e toque no Senhor. Você jamais se entregará a Deus, a sua obra, se você não acreditar. E você vai estar enganando a você mesmo. Você está perdendo tempo, irmão. Está perdendo tempo. E Deus não quer perder tempo. Sabe o que é pior do que o desanimado? É o incrédulo. Diga para o seu irmão: sabe o que é pior que o desanimado? É o incrédulo. O incrédulo, irmão. O incrédulo é pior que o desanimado. Muito triste, um cara desanimado. Com todo amor e respeito, eu tenho alergia espiritual a pessoas incrédulas dentro da igreja. Eu não sei você, mas eu tenho alergia a pessoas incrédulas. Queridos, sabe o que é pior que um desanimado? É o incrédulo. Tenha a alegria de andar em cooperação com gente. Tenha alegria de andar em cooperação com gente. Tenha alergia em andar em cooperação com gente incrédula, porque não rompe, não produz e fica preso nas suas dores, nas suas lamentações e na sua vitimização. Fica preso nisso daí tudinho. E eu tenho uma página aqui, umas 3, 4, 5 páginas. Se você quiser saber o que é vitimização, eu posso mandar para ti depois. Você vai entender que é uma pessoa que se vitimiza. Mas o versículo 12 e 13 fala uma coisa. Jesus vai e se revela agora. Não é só aos amigos. Ele vai e se revela também a outros lá. Vamos lá? O 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho no campo. Versículo 13. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Cara, o próprio Jesus chegou lá. Vamos lá, fazer uma encenação. Passou por entre as paredes, né? Entrou lá
e diz: ei, eu estou aqui, ó, ressuscitei. Eu ressuscitei. Sabe aquele evangelho que eu falei para vocês? Ai, libertador. Cara, agora nós vamos ganhar essa terra todinha. Agora eu não estou só limitado em mim, cara, eu estou sobre vocês, dentro de vocês. Vocês vão ser minha boca. Eu acho que só o João deve ter dado um pulo lá, alguma coisa, sei lá, irmãos. Mas a Bíblia diz que eles não creram. Pastor não vai transformar a sua vida. Líderes não vão transformar a sua vida. Sabe o que vai transformar a sua vida? Você crer no evangelho do poder de Deus. Amém? Amém, irmãos? Eles não deram crédito. Sabe? 2 primeiros não deram crédito. Depois, os companheiros não deram crédito. Depois, 2 não deram crédito. E depois, irmãos, versículo 13, diz que ele apareceu aos 11. Versículo 14. Vamos lá. Finalmente, olha Deus aparecendo. Finalmente, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Irmãos, ele estava dentro de uma reunião da igreja. Estava dentro do partir do pão, numa santa ceia. Estava ali, mas Jesus chega nessa santa ceia, se apresenta, e aí censurou-lhes a incredulidade. Disse: vocês são incrédulos. Vocês não acreditam no que vocês pregam. Os muçulmanos acreditam mais. Os islamistas acreditam mais. Os hindus acreditam mais no que eles pregam. Os LGBTs acreditam mais. QI, eles acreditam mais. O cachaceiro, às vezes, acredita mais no que ele está ali. Mas será que vocês acreditam no Evangelho? Ele censurou-lhes o coração, porque havia dureza no coração deles, porque não acreditaram no que tinham visto depois da ressurreição. O que você está vendo depois da ressurreição? A Bíblia vai explicar. Vou encerrar. Amém? O que a Bíblia diz? Irmãos, incredulidade, no grego, é apostasia. Significa infidelidade, falta de fé, descrença, fraqueza de fé. Olha aí, irmãos, como o mundo nos chama. Sabe como o mundo te chama, meu irmão? Como é que o mundo te chama? Lá vai um? Não, irmão, quero ouvir de vocês. Lá vai um? Não ouvi, irmão, não ouvi. Lá vai um? Não, também não ouvi. Lá vai um? Lá vai um crente. Olha, vai um crente bem ali. Não é isso? O mundo te chama de crente? Como você se chama? Como que você se chama? Não é como as pessoas te chamam. Não é porque tu anda com uma Bíblia debaixo, eu ando com uma Bíblia debaixo do braço. Não, como que as pessoas te chamam? Lá vai uma crente. Lá vai uma pessoa que crê no Evangelho. Lá vai uma pessoa de verdade, que crê na minha ressurreição, que Jesus se apresenta para ele e que não está parado num ambiente de incredulidade. Sabe por quê? Porque Jesus queria tornar esses caras os grandes revolucionários de toda a história. E foi exatamente isso que ele fez. Tornar homens que revolucionam a história das suas vidas e das vidas das pessoas. Então, irmãos, não é que você é chamado de crente no seu trabalho, porque você é um evangélico do IBGE. Não, irmãos, nós somos crentes porque nós cremos. Sabe o que significa crente? Me fala o que significa crente aí. Você sabe o que significa crente? Fala para mim. Deixa eu pegar aqui minha anotação. Sabe o que significa crente? Lá de Efésios 3, 5. Amém? Significa santo, separado, o que crê, o que tem convicção. Não dar crédito é não dar valor, não dar resposta, não produzir, não multiplicar 30, 60, 90, 100 por 1. Amém? Ontem o Maurício nos expôs ali numa situação. Amém? Está sendo gravado aqui, glória a Deus. Amém? Irmãos, igreja às vezes tem 2, 3 anos e tal, que tem muito mais número de irmãos. Pessoas têm se convertido ao Senhor. Por que pessoas não conseguem permanecer aqui? O que está de errado dentro de nós? Qual é a nossa falha? Né? A começar por nós, líderes, todos nós. Amém? O que está errado? Nós estamos deixando Jesus atravessar as paredes dos nossos obstáculos e dizer: cara, acorda, sai desse marasmo, prega o Evangelho, vai para fora.
Amém? O que está faltando na sua vida? Que tem 3 anos, 2 anos, que desde o começo conosco, e você aqui, irmão, que está chegando aqui nessa noite, o que está faltando? Sabe, irmãos, se você não der crédito à palavra de Deus, não adianta pastor se gritar, líder chorar, não adianta. Se eu não der crédito ao que Deus está falando para mim, não adianta, irmão, não adianta. Não dar crédito é não dar resposta, é não dar valor, é não dar resposta para Deus, é não produzir nada, é não multiplicar as coisas. As coisas vêm na nossa mão, muitas vezes a gente não consegue multiplicar. Não dar crédito é alguma coisa que mata a visão. Sabe qual era a visão da Maria? Jesus ressuscitou, eu vou apresentar ele para todo mundo. Queriam matar a visão dele. Geralmente os incrédulos matam a visão das outras pessoas. Então, irmãos, nós não somos desse tipo. O que é? E o que nós vimos em Jesus? Você viu um Jesus morto ou viu um Jesus vivo? Aproveitar a Santa Ceia. Você viu um Jesus morto ou um Jesus ressuscitado? Você viu um Jesus poderoso ou um Jesus fraco? Você viu um Jesus libertador ou um Jesus escravo? Você viu um Jesus de salvação ou de perdição? Você viu um Jesus vitorioso ou um Jesus derrotado? Você viu um Jesus soberano ou um Jesus, irmãos, supersticioso, religioso? Você viu Jesus, um rei dos reis e senhor dos senhores, um leão da tribo de Judá, ou uma fé filosófica, religiosa, que não transforma ninguém? Quem é que nós vimos? Quem foi que nós vimos? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Que evangelho você acredita? Que evangelho nós acreditamos? Que igreja nós acreditamos? O que é o reino de Deus para nós? Que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de disposição eu tenho para deixar Deus trabalhar em mim e me usar como um instrumento poderoso na mão de Deus? Que é isso? Aí o Paulo fala: a mim, o menor de todos os santos, foi entregue a graça, a maravilha de falar das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, todo mundo que consegue enxergar isso aqui, voltando para o final lá, vamos lá para o final, finalizar. Ele diz assim, lá em Marcos 16, por favor, Railton. Vamos finalizar. Já estourei o meu horário. Aí, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sabe para quem Jesus pregou primeiro? Para quem foi que ele pregou isso aqui, Maurício? Para aqueles caras lá. Ele pregou para aqueles caras primeiro. E a gente pega essa palavra e vai pregar só lá fora. É para pregar lá fora. Mas Jesus pregou para aqueles caras. Quem crê e for batizado. Se vocês que estão aqui nessa mesa comigo, diz assim, estão aqui nessa mesa comigo, se vocês não crerem, se vocês forem batizados, vocês não vão ser condenados. Versículo 17 em diante, meu filho. Vai lá, vai passando aqui. Vamos encerrar aqui. Esses sinais, a gente falou, olha, coisas extraordinárias vão acontecer na vida de vocês, se vocês crerem. Amém? Aleluia! É só o Maurício que crê? Não, irmãos. Esses sinais acompanharão vocês, aos que creem, aos que têm fé, aos que acreditam no que a palavra de Deus diz. Aí sinais: em meu nome expulsarão os demônios. Aleluia! Diga aleluia! Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão em novas línguas. Amém, irmãos? Pegarão em serpentes e escorpiões. Se beberem alguma coisa veneno mortal, não lhe será nada, nenhum mal sobre eles. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Mas não acabou aí não. Vamos lá. Então os discípulos saíram. Eles saíram, irmãos. Saíram. Eles saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles e dizia para eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Se eu e você sairmos de um solo seco, de um solo de um solo pedregoso, de um solo espinhoso, você será uma boa terra, eu serei uma boa terra. E sabe o que vai acontecer, irmão? Os sinais de Deus, os milagres de Deus vão acontecer na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é o evangelho que a gente crê. Amém? Aleluia. Encerra, meu filho. Acabou? Pronto. Aleluia. Acabou. Eu quero chamar a pastora Regina. Aleluia. Irmão, se você não entendeu nada dessa mensagem, eu quero lhe dizer uma coisa. Creia no evangelho que você está pregando. Ainda que todos ao redor de vocês não acreditem, você tem que dizer, o evangelho que um dia me salvou, muda a minha vida todos os dias, irmãos, e onde eu tocar,
Hoje eu estava falando uma história para o Michel, de uma pessoa que eu ganhei há muitos anos atrás, um travesti, um ex-travesti. Glória a Deus. Amém? Mostrei até a praça para o Maurício quando eu fui lá. Ninguém acreditava nele, mas eu acreditava. Eu acreditava, pode escorraçar, pode falar mal, eu acreditava que um dia ele podia ser um crente salvo. Amém? Irmãos, acredite no que Deus te chamou. O que nós vamos celebrar agora não é uma ceia de um Jesus morto, aleluia, é uma ceia, irmãos, de um Jesus vivo. Mude a sua vida em Deus. Deixe o evangelho mudar você, ou mude de evangelho. Vou pegar uma palavra aqui de mude, né? Ou essa escritura muda você, ou mude de escritura, irmão, ou saia dela. Essa é a verdade. Jesus está voltando aqui, é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso rei está voltando. E ele está ativando cada um de nós. Desde uma criança pequena dessa casa, irmão, desde um pequenino desse, que nós estamos investindo hoje, aleluia, de um adolescente, de alguém, tal, no seu casamento, na sua família. Jesus é lindo, é maravilhoso, é poderoso, e ele, irmão, que você está pregando é precioso. Não desperdice esse evangelho, amém? Hoje nós vamos celebrar aqui, junto com a pastora Regina, uma ceia, irmãos, de um Jesus ressurreto, que atravessou todas as paredes e obstáculos, e te chamou para ser uma voz nessa terra, irmãos. Nós somos uma voz profética, aleluia. Abba Pai, igreja Abba Pai, vocês são uma voz profética diante de Deus. Vocês foram escolhidos para esse tempo, para fazer algo extraordinário em Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus, aleluia. Amém, queridos. Nós precisamos discernir os ambientes, amém? Um dia o apóstolo Paulo chegou num lugar e ele disse assim: eu queria falar uma palavra mais forte para vocês, mas vocês não vão aguentar porque vocês estão brigando entre vocês, está tendo divisão aqui. Então, eu percebo que aqui está funcionando uma creche. Então, eu vou dar leite para vocês, porque vocês não conseguem assimilar uma palavra mais forte. E eu percebi que a palavra hoje foi paulada, não foi? Foi feijoada, foi maniçoba, foi forte. Então, eu percebo que aqui não é um ambiente de creche, amém? Eu percebo que aqui é um ambiente de exército, alguém que consegue suportar uma palavra madura e dizer: Senhor, eu me arrependo, porque eu percebo que Deus, tudo aquilo que Ele tem semeado em nós, Ele espera uma resposta. E a gente precisa corresponder à expectativa do nosso Pai, amém? E João 15 diz assim, que Ele é a videira verdadeira, nosso Pai é o lavrador, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Então, o Senhor tem nos dado uma palavra que nós estamos em tempo de colheita. Então, você precisa ver qual é a estação que você está vivendo. É um tempo de poda? E todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Amém, querido? Então, o culto de ceia é um culto que nós temos essa possibilidade de sondar o nosso coração. É ter uma conversa para dentro de nós mesmos e ver como é que está a nossa vida com Deus. Porque Samuel não vai prestar conta de mim. Diante de Deus vai ser eu com Deus. Nós cantamos, né? Os olhos, teus olhos como chama de fogo. Então, eu vou encontrar com meu pai e ele vai dizer: Regina, o que você fez com a vida que eu te dei? Ah, Senhor, sabe, eu estava num ambiente e as pessoas não me ajudavam muito a pregar o evangelho. Eu vou ter desculpa? A Bíblia diz que eu vou ser indesculpável. Então, irmãos, a responsabilidade pesa sobre nós. E o Senhor acredita em nós, foi nos confiado o evangelho do reino do Filho do seu amor, e nós estamos aqui um com o outro, ajudando um ao outro nessa caminhada, amém? Então vamos celebrar a ceia, que é a segunda parte aqui do culto,
Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 22. As crianças vão apresentar um louvor aqui. Eu peço que elas já venham chegando para apresentar o louvor. Enquanto isso, você já vai orando, já vai limpando seu coração, já vai se arrependendo, já vai celebrando. Amém? Irmãos, a ceia, ela é uma celebração em memória do Senhor. Amém? Foi a única festa que o Senhor pediu para fazer em memória dele. Foi o culto de ceia, foi a ceia, né? A Santa Ceia. E Lucas 22, abra sua Bíblia aí, Lucas 22. Jesus está ali celebrando a última Páscoa. E ele disse que estava ansioso para comer aquela Páscoa com os discípulos antes do sofrimento. E no versículo 16 ele diz assim: pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. E o versículo 19 diz: tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Então, nós queremos dizer para Jesus que nós estamos aqui, Jesus, celebrando essa ceia em memória do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor, queridos, com as crianças.
no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Lindos, glória a Deus. Aleluia. Queria que o Railton colocasse uma música de fundo lá. Coloca Eu Sou Livre, Fernandinho. Amém, queridos? Vamos. Eu peço que o casal Josiane e Solimar venham me ajudar aqui para entregar. Amém, queridos? 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11, vocês podem pegar. Aleluia, Senhor, muito obrigada. 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele disse, ele dá instruções, né, de como vai ser servido a ceia do Senhor. Amém, glória a Deus. 1 Coríntios 11, querido, Paulo diz que eu vou transmitir para vocês aquilo que eu recebi do Senhor, no versículo 23. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Exatamente o versículo que nós lemos em Lucas 22. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque a cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Vamos consagrar aqui os elementos que nós temos, pão e vinho. Amém? Senhor, muito obrigada. Obrigada por esses símbolos, Senhor, que estamos fazendo em memória do Senhor. Pão e vinho, tipificando o teu corpo, Senhor, que foi partido por nós, e o teu sangue que foi vertido por nós, para que nós pudéssemos, Senhor, hoje ter essa vida em Ti, essa vida ressurreta, essa vida cheia da Tua presença. Muito obrigada, Pai. Obrigada por esse memorial que o Senhor estabeleceu, e nós estamos fazendo aqui, Deus, em memória do Senhor. Amém. Nós abençoamos. Pode entregar, querido. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Glória a Deus. Nada além do sangue.
pode trocar esse cálice com alguém, liberar uma palavra de vida para ele. Renovo minha aliança com você. Vamos entrar juntos na eternidade. Vamos trabalhar pelo reino de Deus. Mostra tua graça, Fala do amor do Pai, que prepara para nós Amém. um caminho para Diga, você é precioso para mim, meu irmão. Renovo minha aliança com você. Me dê um aqui, Solimão. Somente pelo sangue Amém. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluia. Pega o pão, meu irmão. Pega o pão. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos são Aleluia. livres? Pega o pão. Eu sou livre. Sim, Senhor. Nada além do sangue, nada além do Todos pegaram pão. Obrigada, Jesus, pelo teu corpo que foi partido por nós. Obrigada porque o Senhor foi aquele grão que caiu na terra. Senhor, morrer produziu muito fruto. Nós te damos graça, Senhor. Temos a realidade do seu corpo, Senhor, que é a nossa verdadeira comida, que é a nossa verdadeira bebida, Pai. Muito obrigada. Nós comemos agora em memória do Senhor. Amém. Comamos todos. Levante seu cálice. desejado de todas as nações, o Messias está vindo. Aleluia. O Cordeiro de Deus Levante seu cálice. tirou o pecado Da mesma forma, da humanidade. depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, queridos, vamos beber. Até que Ele venha, bebamos do cálice. Do império das trevas para o reino de luz, Ele vem com glória. Agora você pode levantar suas mãos e adorar aquele que é digno, que vive. Diga obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu sangue. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a poderosa consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa e sua família, e que o Deus extraordinário possa fazer infinitamente mais do que Ele já prometeu nas nossas vidas, e que sejamos frutíferos esses dias, em nome de Jesus. Amém. Vão com Deus, irmãos. Abraço. Semana abençoada, querido. Senhor te guarde, te abençoe.